Aí, mais um clube, 274. É. Sexta-feira 13, emenda de feriado. Vou mostrar aqui. Hoje é um pouquinho mais curto. Um assunto um pouco mais rápido, mas também muito útil. Passar sempre, né, por esses slides, como eu sempre digo. Estamos na instância aí na Release Vancouver. E aí, logo, logo, início do ano que vem, aí 2024, já vem a nova release a Washington. Aqui nossos produtos, é sempre bom todos conhecerem, como sempre venho dizendo também, temos gravado aí uma grade de produtos, onde que tem o que se trata de cada um. E também temos separado aí o que existe dentro do universo para você aprender sobre ServiceNow. E o último ali, o Highspot, é para parceiros, né? Só quem é parceiro tem acesso, mas tem um vídeo aí falando sobre isso. A gente vem falando bastante aí, veio falando sobre catálogo. Chegamos a falar algumas coisas sobre variáveis no último, que falamos sobre catálogo, mas hoje vamos ser um pouco mais específicos. Assuntos que acabam trazendo aí, normalmente quando nós trazemos um campo de referência, ele vem dessa forma, né? Aqui eu trouxe empresas, então ele traz aquela informação ao qual está no symbol lá dentro da tabela. Se você vê lá, quando você precisar trazer uma informação do ServiceNow, você vai trazer um campo de referência. Qual é a referência que ele traz? Aquela informação que você deixou lá na tabela, aquele campo que você deixou marcado como símbolo. Para isso que serve aquele campo quando você cria a tabela. Aí ele mostra assim, ok, mas qual que é a ideia aqui, né? O usuário pode necessitar, por algum motivo, mais informações sobre a tabela. Sim, você pode trazer isso como novos campos, mas também você pode trazer aqui mesmo. De que forma você faz isso, né? Como ficaria isso? Aqui eu trouxe o CEP, o zip code, né? Se fosse em inglês e a cidade. Então ficou aqui, ó, o símbolo que vem o nome, né? Que aí foi configurado para isso, o CEP e a cidade. Isso que vou mostrar aqui. Você não percebeu a diferença? Trouxe aqui embaixo o como estava antes. Aqui vem um pouquinho mais de informação. Você consegue ter uma visão mais detalhada de informações para poder selecionar aí. Quando você tiver, claro, lá dentro do catálogo, nesse caso, né? Como é que nós fazemos isso? É claro, precisamos criar o catálogo, já pulei essa parte. Dessa vez não trouxe aqui tanto detalhe, porque já falamos em assuntos anteriores. Busca aí, deixar o link de referência também, ou nas últimas aulas, você consegue ver. Então aqui nós temos aqui, coloquei empresa, né? Aqui é só o label, aqui é o nome do campo, mas se você observar aqui, eu já coloquei ele como referência. Aí como referência a gente sempre especifica qual que é a tabela. No caso aqui, como exemplo, a, a informação que nós trouxemos foi da Core Company, que é informações de tabela de empresas que estão dentro do ServiceNow, que estão armazenadas. Que empresas são essas? Podem ser fornecedores, pode ser fabricantes de hardware, tem várias opções ali dentro da tabela de empresas e você tem várias informações ali dentro, como mostrei antes. Tem a cidade, tem zip code, tem endereço, tem várias informações que você pode trazer ali. E como se faz isso? Então trouxe aqui, ó, em variable attributes, a gente põe um pequeno comandinho, vamos dizer assim, né? E o que é isso, né? Mais especificamente, bem aqui embaixo, ó. Ele é separado, vamos detalhar isso aqui, para entender mais especificamente o que significa e onde está. Se você observar aqui, ó, onde que eu coloquei, ó, nome,
o CEP e a cidade. Bem simples, desde que você tenha o comando que já saiba exatamente o que fazer. Se você não tem essa informação, vai ficar difícil. Se você for olhar aqui, não é tão fácil de completar, mas a partir do momento que alguém te mostra como, fica bem fácil. Então, vamos lá. Eh, o que que é o completar ali, né? Você, como administrador, tem a opção de configurar coisas adicionais, que é aquele, vou voltar aqui, que é esse aqui, ó, esse variable attributes. Não é só isso que está sendo mostrado nesse exemplo que é possível de configuração. Tem mais outras informações que você pode fazer. Então, nesse caso, estamos usando o quê? Esse autocompleter, né? Ele faz o quê? Ele faz um preenchimento automático. Então, o usuário que tem, ele precisa ter a permissão de leitura, então, dentro da sua CL ali, se, por exemplo, eu coloquei a tabela de empresa. O usuário que está dentro lá do catálogo, ele precisa ter acesso a essa tabela. Se de repente você criou uma tabela, por exemplo, ela é customizada, e o usuário final não tem acesso a essa tabela, ele não vai conseguir ler a informação lá no catálogo, ela vai vir em branco, para aquele usuário que não tem direitos de leitura, mas para o usuário que tem o direito de leitura, ele vai conseguir ver. Então isso é bem importante, de ter em mente quando você construir aí que a tabela que você coloca como referência, ele precisa ter essa informação. E aí, o Ajax Table Completer aqui, que ele vai fazer o que ele chama de matching aqui, né, que ele vai fazer uma comparação por igual, né. Então, ele olha o que você está referenciando aqui, o que está na outra tabela. Você botou lá na empresa, ele tem um SysID, ele vai buscar as informações específicas de colunas específicas a partir desse, resumindo, né, tecnicamente, o SysID que está dentro da tabela. E aí depois nós colocamos ali as colunas, certo? A coluna, o que que é? Aquele, vamos lá, F a C columns, que eu, por acaso aí, escolhi 3 campos, foi nome, o CEP e a cidade. Então tá direitinho aqui, aí veja que aqui tem uma vírgula e aqui tem um ponto e vírgula, isso faz diferença na hora que você está configurando. Então você pode adicionar ali, colocar diversas colunas. Tomar cuidado, claro, para não ter informações de mais e menos. Tem que atender o negócio aí, tem que entender o requisito de negócio. Normalmente 2 colunas, 3 já é suficiente. Fazemos isso muito com o usuário também, é um outro exemplo que poderia ser colocado aqui, em vez de empresa, colocar o usuário. Mas claro que o empresa foi o último que a gente usou aqui, foi por isso que trouxemos nesse exemplo. E aí você usa o search aqui nesse caso, né, quando você usa como true, ele vai corresponder o texto de todas as colunas que são referência. Então, por padrão, esse atributo é falso e o preenche automático corresponde apenas no texto da coluna do valor de exibição. Não, eu quero que traga as outras. Você precisa disso aqui para você trazer a informação. Vamos ver ali dentro do ServiceNow. Então, dentro do próprio ServiceNow, nós temos aqui a informação das empresas, certo? Então, aqui, se eu botar aqui, ó, ele vai pesquisar, vai trocar informação e vai continuar me trazendo aqui, ó, CEP e cidade. CEP, cidade, não importa qual a informação que você precisa, ele sempre vai trazer aí a informação correspondente. Quando não tem, ele também não vai trazer, não tem o que fazer. Se a informação não existe lá na tabela de empresa, não tem muito o que fazer. Não tem informação, ele não consegue trazer. Então aqui foi configurado aqui, ó, dentro do catálogo, foi configurado a variável. Como é que nós fazemos isso? Olha lá, igual a gente mostrou lá. Então eu coloquei a referência, que você pode colocar qualquer tabela, tá? Ele vai trazer todas as tabelas do ServiceNow.
E aqui embaixo você coloca os atributos que você quer configurar nesse campo atributos. Então, nós colocamos lá o que a gente comentou, o zip, cidade e o nome. Se eu quero colocar mais um aqui, pode ser feito também. Fazer um teste. Colocar a rua aqui, ó. Salvar. E a gente volta lá no catálogo para dar uma olhada. Aqui só como curiosidade, as empresas. Então, o que está mostrando lá é o que está na tabela de empresa. Então, se você vê aqui o campo rua, o campo cidade, então é o que mostra exatamente o que está lá. Vamos voltar lá no catálogo. Enfim, tem que recarregar aqui. Então, aí eu coloquei rua, ele já começa a trazer a rua aqui. Já muda um pouquinho a história. E aí eu sei exatamente o que selecionar. E aqui quando eu clico, obviamente vai ficar só o certo sinal aqui, mas eu consigo também, que é um assunto para outro clube, trazer mais informações aqui para baixo. Poderia trazer a mesma coisa que está aqui em outros campos para mostrar aqui para baixo e deixar ele visível na tela. Mas enfim, esse é o nosso assunto de hoje. Agradeço, muito obrigado. Até o próximo clube. Abraços.